E eu me decepcionei com o Quinteiros, além dessa questão tática, né? Da maneira como o Juventude envolveu o Grêmio mesmo no 11 contra 11. Porque aquele lance ali, o episódio de agressão no Enio, tá bem, todo mundo tem o seu dia não, errou, segue o jogo. Também não precisa crucificar as pessoas para elas cometerem o erro. Mas é assim, olha, eu não sei, eu tenho até receio de qualificar. Jogador nenhum espera que o técnico vá agredir. Se eu fosse definir, eu diria que em casados contra solteiros eu não vejo aquilo. Um soco. Se fosse o Renato ou qualquer outro, o que a gente estaria dizendo aqui? Vamos fazer um exame. Qual foi a última vez que Maurício aconteceu não isso? vê, Alguém e ele lembra? tem razão. O Maurício tem razão. Ele não vê aquilo em casados contra solteiros. Mas em competição de jornalista tem. Com direito a vídeo, né, Marcos? Eu só Com direito a quero, vídeo, sobre os lances, tá? A regra. Isso é a regra. Isso é a regra. Agora, se aplica a regra. Não pode fazer aquilo Se ali. aplica, tu é um vai punir ele. treinador. Mas não interessa, Puxa Diogo. vida, não mas interessa ele pode sim. dizer Se o Abel Ferreira fazer o que a gente já tá interessa falando. sim. Diogo, ele fez. É uma postura de Diogo, autoridade. Ele não pode Diogo, fazer isso, O segredo gente. disso, sabe qual é? Punir. Claro, sem Não, dúvida. mas Isso aí mas concordamos. Tem um Isso é agravante regra. que me Feito. deixou muito perplexo e mais preocupado. Na coletiva que ele não poderia dar pós-jogo, Que a gente Pode até vai fazer rodar aqui ele o áudio, diz né? A gente que pode? não tem culpa do Pode, gesto pode. que ele Tá fez, gravado. onde a mão vai no rosto do Enio. O que me levou à preocupação de que vai acontecer de novo. Porque se ele faz aquilo, depois de ver, depois de perceber o efeito do que aconteceu a partir do gesto dele, e ele entende que ele é inocente daquilo, ele vai fazer Mas esse outra é o vez. processo. Desculpa, isso é um dos nossos grandes problemas. Tu concorda que ele agrediu? Sem dúvida. Eu concordo também, todo mundo concorda. Ele não. Tá? Mas ele não precisa concordar que ele agrediu. Ele pode vir a pedir desculpa, mas ele tem que ser punido. Sim, isso em Essa é a paralelo. regra. Isso em O grande paralelo. problema é que aqui a gente tem a bandeira como defesa. A camisa é defesa, é habeas corpus para todo mundo. O que tem que acontecer com ele? Feio, cara. Ele tem que ser Ele punido. não tá nem olhando pro Enio, ele tá olhando pra Ele- alguém lá, o ele cara tem não que ser espera punido, o soco. tá? Ele tem que ser não é punido. legal, cara. E o Enio não tem nada que tá perto dele também. Mas ele. Não, mas ele... não pode dar um soco. Eu não, O eu treinador não tô não pode justificando. dar soco no Eu não tô jogador. justificando. Não Eu só pode quero dar que soco. punam. Porque uma das regras aqui no nosso estado é o seguinte: aqui ninguém pune ninguém. Porque aqui sempre tem uma defesa. Sempre tem uma defesa. Tem briga campal, por exemplo. Briga campal, toda hora tem. O que acontece? Não acontece Mas nada. o técnico do Grêmio não pode fazer isso. E tem, Ah. aí tem, é que tem. O Roger não pode fazer isso. A gente não tava cobrando o Roger que ele mudou a postura dele no campo, que ele tava muito enérgico. A gente tava cobrando o Ninguém Roger. pode, desculpa, Vini. Deixa Vini, eu não é o terminar. técnico do Grêmio que não pode. Não, Ninguém pode mas é isso fazer que eu tô isso. dizendo, César. Mas o técnico do Grêmio tem pessoas que elas representam. A gente não diz que o presidente do Inter e do Grêmio eles são mais cobrados que o presidente do que o governador do estado. Então o Quinteiros ele tem que entender à frente de qual clube ele tá. Até ontem, quem tava na casa mata do Grêmio é o maior ídolo da história do Grêmio. Que tu pode falar o que quiser, que xingou, que brigou, que foi expulso na beira do campo, que tirou o time, mas a gente tá falando de uma agressão. E a agressão do Quinteiros foi baixa. Ele foi sujo com o jogador do Juventude. E ele vai ser punido por isso, Vini. Mas Essa é a regra. César, ele a vai regra, ser punido. A regra é ser punido Mas a pelas minha coisas. obrigação como um cara que tá aqui no microfone é pontuar como isso é um vexame. É um vexame. É uma derrota nossa. Eu queria erro. propor, eu queria Não, como propor. erro, César. Ele Isso é deu um soco erro. no jogador do Tu Juventude. tá simplesmente condenando uma pessoa Não, por eu causa não da tô vida dele condenando, eu tô por ele dizendo ter que tu cometido acha um então que erro. eu tenho que dizer que, tá, gente, foi só um erro. Não, peraí, é uma Não. agressão. Eu tô dizendo, é uma agressão e tem que ser punido por isso. Agora, tu vai condenar o cara por ele ser técnico do Grêmio e ele não poder não cometer um erro. Não, mas peraí. É isso que eu tu não tá tô, fazendo. Não, eu não tô. Ah, tá. Então eu apontar que tu dá um soco na cara de um jogador. Que não, olha como é que fica o jogador de Juventude, ele fica incrédulo com o que aconteceu. Porque no jogo tu vai ter rodinha, tu vai ter discussão, mas o teu colega de trabalho, porque o Quinteiros é colega de trabalho dele, fazer aquilo não pode. E aqui a gente tem que falar que não pode e destacar isso, Vini, porque isso extrapola alguns limites. Deixa eu pedir um exercício para vocês 5 e para quem está nos acompanhando na live. Eu queria tentar lembrar de algum momento recente em que um técnico de futebol teve essa atitude de agredir um jogador no campo. Eu não lembro. O mais ajudem, parecido eu não com isso lembro. foram dois treinadores na Premier League, o Conte e o Tuchel, que na hora do cumprimento Ah, é verdade. pós-jogo,
Um se incomodou de não ter sido encarado pelo outro. Foi o O Conte. cara cumprimenta assim, ó, e já não tá olhando. É, não, E aí o Conte, o Tuchel não olha pra ele. E o Conte começa a cobrar dele num padrão de tipo briga de bar, assim. Agora, em relação de um treinador com um isso. jogador do outro time, eu não tenho lembrança Eu não lembro em nenhum disso. território. O prejuízo maior aqui, Diogo, Eu lembro de um lance, você lembra? Lembrou, um treinador com mas o faz, jogador? faz muito tempo. Ah. Não foi uma agressão, mas foi um quiprocó envolvendo Luiz Felipe Scolari Uma bola empurrada numa em alguém. final Com aquele entre zagueiro Vasco, Valber. Vasco e Palmeiras. O zagueiro Valber, Ele não é? pega a bola e joga no Isso. Eu jogador. lembro outra. É. E o Luxemburgo acusou o Filipão de ter sido agredido por ele no Estádio Olímpico, mas essa imagem nunca É. apareceu. É. Então ficou na boca do Luxa Assim como o Marco, acusando. não é uma agressão, mas de treta entre o jogador e o técnico. Eu lembro daquela no último Grenal do Olímpico. Teve o Luxemburgo e o jogador do Inter, não teve? Que teve o empurrão, o jogador do Inter. Não, expulso. teve o Simon com o O Loss. Osmar Loss, que era Isso aí, técnico o do Simon Inter, é com- invertido. E o né? Loss entrou em Isso aí, campo e tal. Zagueiro, né? O É, zagueiro sabe com isso. os E me lembrei Marlosa. de uma outra também, vocês vão lembrar mais do que eu, porque eu era, acho que um daqueles 22 gauchões que eu não tô aqui. Antônio Carlos, acho que com o médico do time do Caxias ou do Juventude. Antônio Carlos, técnico do Inter, ali na beira, ali naquela área técnica dele, no Beira-Rio, ele tem um arranca-rabo com alguém da comissão técnica do time. Mas tu vê tem que nenhum desses Agora, episódios, desse Maurício, jeito eu não Desse lembro. tamanho, não, né? nenhum Desse desses jeito eu não lembro. episódios passou do limite da violência. Essa que é a questão, ele passou do limite. Eu não crucifico ninguém, eu acho que as pessoas erram, elas têm que ser punidas por errar. Não, Né? e o que Vamos o César combinar. falou, ele vai Eu ser não vou ele, vai crucificar ser julgado, ninguém, talvez mas ficou tiver a muito denúncia ruim. do TJD, Ele é enfim. uma autoridade, a gente espera de um treinador um mínimo de um certo limite assim mesmo para perder a cabeça. E eu me decepcionei porque ele vinha bem, ele vinha dando entrevistas, todo mundo dizendo que o Grêmio estava muito bem, ele dizia não tá legal, ganhei de 5-0, mas preciso de reforços. Ele mudou algumas coisas no acham que Grêmio, ele vinha esse- falando ponderadamente, eu me decepcionei com ele. Vocês acham que esse episódio aí da briga e do nível de estresse que se tinha no jogo, eu tava lá, o Maurício estava também, o Lucianinho estava também, eu não me lembro de um nível de... E eu não tô falando de hostilidade, a gente não foi hostilizado nunca, tá? A torcida do Juventude sempre muito cortês comigo, nada de hostilidade. Mas o nível de sabe aquela tensão no linha... ar do jogo. Isso, tensão no ar, tinha assim. muito. Era uma coisa assim. Eu conversei com o Brunelli antes do jogo, que é um dirigente histórico, Bruno Brunelli, do Juventude antes do jogo, uma grande figura, inclusive. Tá lá no Juventude há 30 anos e viveu tudo com o Juventude. Um dos maiores dirigentes da história do Juventude. E ele dizia: tá tenso demais. Aí, claro, no clube, o cara diz: tá tenso que perdeu lá o jogo por causa do não sei o quê. Aí o Grêmio, tá tenso, pode ficar fora do gauchão por causa da arbitragem. Mas o fato é que nós estamos vivendo um ambiente no futebol. E aí o Marco pode nos ajudar, talvez tenha vivido isso em outras praças. Eu ia trazer esse exemplo. Tá? Sabe Outras por quê, praças, mas César? só terminando o raciocínio. O certo, hoje, era não ter Grenal. Isso era o certo. O certo hoje é torcida única. Eu discordo de você. Pela preservação das pessoas. Não, eu discordo de você. Então, Aí a falência é completa por além isso, dos Maurício, dirigentes. mas é por isso que eu Não, peço encarecidamente para as pessoas que têm um mínimo de responsabilidade. A hora é de pano quente. Nisso eu te acompanho. A mas torcida hora única, é de entender o tamanho. Ontem, eu não estou justificando o Quinteiros ontem, por favor. Para mim tem que ser punido. Mas nós vivemos um ambiente aqui, Marco, que tu não estava aqui, de completa impunidade. Nós tivemos um jogo em Porto Alegre que não foi, um Grenal que não foi realizado. Ele não foi realizado. Sabe qual foi a punição para aquele ambiente? Nenhuma. O Grenal não foi realizado com a torcida do Inter no Beira-Rio. O estádio estava cheio. E o jogo não foi realizado. Eu não lembro se teve outro na história. Porque simplesmente teve alguém que decidiu jogar uma pedra, um paralelepípedo e uma barra de ferro e atravessou o vidro do ônibus do jogo do Grêmio e o jogador foi atingido. Aconteceu na final da Libertadores, né? Boca e River. Que também, boa lembrança. Boa E lembrança. foi parar No Santiago Bernabéu. Foi parar no Santiago Bernabéu por quê? Caiu pra cima, afinal. Por quê? Não, mas por que foi parar lá? Porque não tinha nenhuma condição de ser realizada. É só isso que eu tô pedindo. Libertadores da América na Espanha, é sensacional. É só o que eu tô pedindo. Libertadores Sabe da o que eu América. tô pedindo? Mas tu sabe por quê que foi lá na Espanha? Porque nenhuma cidade quis receber.
Não, tô dizendo Todo do mundo se emblema o quê? de... Receber esse argentino aqui ou não? O nome Libertadores é, Eu enfim, a entendi. tentativa A de gente, libertar do jogo espanhol e aí a o jogo gente foi na nem Espanha. chegou, Sérgio, no prejuízo técnico que o Grêmio terá de não contar com o seu treinador, porque Claro. a suspensão é automática, não há recurso para ela. Ah, eu vou botar uma cautelar. Não vai botar cautelar. A automática é contigo automática. também. A definição de automática é E não tem efeito conversa. suspensivo, é. Então, No jogo que o Grêmio tem que dar a vida, que é na arena. O né? Quinteiros não estará na beira do Mas campo no estádio só do Grêmio. terminando esse raciocínio, é hora de entender o risco para se ter respeito com as pessoas que vão estar na rua. Não vai terminar, infelizmente não vai As acontecer. pessoas vão estar na rua. Eu Não e vai tu, Diogo, vamos estar no Grenal. Eu vou estar lá na cabine da Arena, tu vai estar na cabine da Arena, ou vai estar em outra cabine, enfim, nós vamos estar fazendo o Grenal. O Lucianinho vai estar na TV, o Maurício vai estar na TV, nós vamos estar fazendo o Grenal. É, mas que a gente perdeu o controle disso. A gente, que eu digo, o universo todo, Marco. Eu acabei me metendo aqui com o Marco e ia contar a história dele lá. Porque, assim, a gente não controla mais redes sociais, esse ambiente de influencers. Não existe mais isso. A gente, não há como ter controle sobre isso, entende? Sempre tem alguém colocando um pouquinho mais de gasolina no fogo. E vai ser assim, foi assim desde a primeira rodada. A gente brincava lá no Sem Filtro do Gauchão FIFA, que vai ser o campeonato. Da primeira rodada já teve essa bronca. Vocês imaginem Não, se o Grêmio infelizmente, ganhar o não vai campeonato. dar. Vamos A minha- imaginar um cenário. O Grêmio é octacampeão. O que vai valer o campeonato do ano que vem, então? Não. Imagina a loucura que vai ser o ano que vem. Se já tá assim, desse jeito, Diogo. Quando eu imagina- falo em decepção do Quinteiros, é porque nesse ambiente todo de beligerância, de intolerância, tu fica pensando assim, algumas coisas que tu não pode passar. A figura do treinador, né? A figura do treinador. Eu acho que a figura dos presidentes também, a gente vê o presidente do Grêmio falando que não deve, o presidente do Inter falando que não deve. Tem algumas posições ali que são elas que têm que ter um pouco de cabeça no lugar. E aí até essas funções estão dando soco na cara.